Para quem não conhece, esse camarada em amarelo aqui, ó, ele é o multímetro, indiferente da marca, tá, pessoal? Esse que eu estou usando aqui, ele é um multímetro da Magnetron, mas pode ser utilizado qualquer multímetro que você tenha aí na sua oficina. Lembrando que o que faz realmente o diagnóstico ficar bem feito é o conhecimento técnico da pessoa que está operando a ferramenta, né? Então, nós temos aqui o multímetro, onde vou passar algumas informações aí para vocês, tá? Esses caras aqui, ó, são as pontas de prova. As pontas de prova é o que você vai utilizar aí para efetuar os testes diretamente nos componentes, diretamente na fiação, tudo legal, tá? Agora, esses caras aqui tem positivo e negativo, né? O positivo é o Borne, a gente chama isso aqui de Borne, o Borne vermelho e o Borne preto. O vermelho é o positivo, o preto é o negativo, tá? Agora, um detalhe importante. Primeira regra que você precisa saber aí é aonde conectar essas ponteiras, tá? O Borne negativo, que é esse cara aqui, ele vai sempre aonde está essa escrita aqui, ó, COM. Tá vendo aqui? COM? Show de bola. Aqui onde está o COM é onde você vai conectar a ponta de prova negativa, beleza? Colocou aqui, aqui não muda mais. Em todos os testes que você vai fazer, a ponta de prova, o Borne negativo vai ficar localizado nesse lugarzinho aqui. Então, beleza. Agora, o que nós vamos precisar tomar um pouco de atenção é quando você vai conectar esse cara aqui, ó, que é o positivo, tá? O positivo, ele pode ser tanto aqui quanto aqui também, tá? Aqui nós temos 3 escalas que nós vamos utilizar ele, que é volts, que é ohms e miliampere, MA, né? Esse aqui é o mais utilizado no dia a dia que você vai fazer o diagnóstico no sistema da injeção eletrônica. Basicamente, todos os testes que você vai utilizar é aqui nesta conexão. Eu já vou deixar ele aqui temporariamente e depois eu vou explicar quando você vai usar aqui esta outra conexão aqui do multímetro, beleza? Aqui nós temos as escalas do multímetro, beleza? Então aqui nós temos as escalas, tá? Volts, ampere, volts, corrente alternada, volts, corrente contínua. E aqui nós temos a escala de ohms, onde tem esse desenho, que é a ferradurinha de cavalo, né? Então, pessoal, aqui o seguinte. Vamos falar primeiro da nossa tensão elétrica, né? O que é uma tensão elétrica? Tensão elétrica é a unidade de medidas que a gente vai utilizar, é a escala de volts, tá? Volts, corrente contínua, beleza? Sempre que tiver aqui, ó, este símbolo, né? Então, nós vamos utilizar aqui, ó, corrente contínua para nossa primeira explicação aqui sobre o multímetro, beleza? Então, volts, nós temos geralmente aqui as escalas. Sempre você deve verificar, antes de fazer as medições, você deve verificar a escala que você está utilizando. Então, aqui nós temos a escala. Nas motocicletas aí, a maioria dos testes são efetuados em corrente contínua, tá? Então, é nesta escala aqui onde tem este símbolo. Nessa escala onde tem corrente alternada, é pouco utilizado aí na injeção eletrônica. Então, basicamente, você vai utilizar essas escalas aqui. Nos multímetros padrão, nós temos as escalas variadas, que vai de 200 milivolts, tá? Que é essa escala aqui, a menor escala que tem.
200 milivolts. Aí nós temos 2 volts, 20 volts, 200 volts, 600 volts e tem alguns multímetros que tem até 1000 volts, tá? Só que como a corrente que vai, a tensão que circula nas motocicletas é baixa, basicamente a gente vai utilizar aqui, ó, a escala de 20 volts, tá? Na maioria dos testes, a escala que a gente vai utilizar aqui é a escala de 20 volts, beleza? Então, você posiciona esta chaveta selecionadora, que é a chave que você vai selecionar a escala que você quer utilizar. Nós vamos selecionar ela aqui no 20 volts. Aqui no painel ele já mostra ali a escala que você está utilizando, a escala de 20, tá? Alguns mostram, outros não, mas basta você selecionar a escala adequada aqui para você efetuar os testes de uma maneira perfeita, beleza? Então, nós temos aqui esta escala que nós vamos utilizar, a escala de 20 volts. Aí, como a bateria nas motocicletas é de 12 volts, então, todos os testes, a maioria você vai utilizar a escala de 20 volts durante as medições elétricas. Existem alguns testes, como, por exemplo, pico de voltagem, que ultrapassa pico de voltagem da bobina de ignição, né, que vai ultrapassar esses 20 volts. Então, nesses testes, você tem que usar a maior escala, que é a escala aqui de 600 volts, ou a escala de 1000 volts, para você fazer o teste de pico de voltagem, né? Outro detalhe também, durante a inspeção da voltagem, é com relação ao posicionamento dos cabos das pontas de prova. Alguns multímetros apresentam vários e vários pontos de prova, pontos de conexão, né, das pontas de prova, e a ligação correta é fundamental para a realização dos testes elétricos. Então, vejamos aqui que nós já posicionamos a nossa ponta de prova aqui, aonde nós temos a mesma escala que a gente está utilizando aqui, ó, tá? Aqui, então, a escala de volts. Aqui nós temos a escala de volts também, tá? Então, a escala correspondente a esta escala aqui. Esse multímetro ainda tem a opção de você ligar aqui, ó. Ligar a luz, né? Também tem a opção de você travar o resultado que você está obtendo naquele teste. Isso são algumas diferenças dos multímetros mais baratos para os mais caros, mas não afeta diretamente no resultado final. São apenas algumas melhorias mesmo, beleza? Aqui, então, positivo na escala de volts, no pino, né, onde a gente mede volts, e o negativo nunca esqueçam, jamais. Sempre deve ser aonde está escrito aqui COM, tá? Às vezes não tem a escrita COM, mas tem aquele símbolo lá do terra, né, do aterramento. Pode ser que o multímetro não tenha o COM, mas na grande maioria dos casos ele tem também o COM, tá? Esse cabo não varia em nenhum teste elétrico, você vai alterar desse para cá, daqui para cá, conforme o teste que você vai fazer. E o teste que você vai mudar, eu vou mostrar para vocês aqui quando que você deve fazer essa alteração. Então, essa é a medição de tensão, tá? A ligação do multímetro para você medir a tensão deve ser sempre em paralelo com o circuito. A ligação em paralelo é uma das formas mais comuns de conectar componentes elétricos ou eletrônicos. A nomeação se deve à forma de como esses componentes estão ligados. As características mais comuns desse tipo de ligação são: há mais de um caminho para a corrente elétrica. A corrente elétrica se divide entre os componentes do circuito e, basicamente, é assim que você faz a maioria dos testes. Por exemplo, como que é a ligação em paralelo? Então, nós temos uma bateria onde tem o positivo e o negativo. A ligação em paralelo é positivo no positivo, negativo no negativo, tá? Ligação em série é ao contrário, é positivo no positivo, negativo no positivo. Essa é a diferença da ligação em paralelo
para ligação em série, tá? A segunda escala que nós temos aqui no multímetro é a escala de ohms, a escala de resistência elétrica, que é essa escalinha aqui, ó, tá? A escala de resistência elétrica, nos multímetros padrões, as escalas são de 200 ohms, 2K ohms, 20K ohms, 200K ohms, 2M ohms, tá? Qual é a menor escala que nós temos aqui? Isso daqui é uma pergunta muito importante que eu faço para vocês, tá? Por quê? Porque aqui também o pessoal, na grande maioria, acaba errando na hora de fazer os testes. Por quê? A menor escala que nós temos aqui neste multímetro é a escala de 200 ohms. Esta é a menor escala que, basicamente, quase em todos os testes a gente vai utilizar esta escala aqui, que é a menor que tem, tá? As motos têm uma resistência bem baixa, tá? Vamos posicionar aqui para vocês enxergar melhor. Essa aqui é a menor escala, então, que vocês vão utilizar, 200. Mas como que 2K é menor do que 200? Quando tem a letra K depois do número, você multiplica o número por 1000, ou seja, essa escala é de 2000 ohms, tá? 2K é igual a 2000, né? Então, nós utilizamos sempre aqui a escala de 200. Já vou posicionar aqui o nosso multímetro. Então, a escala de 200, lembrando que neste multímetro aqui, ele já nos mostra na tela a numeração que você está, a escala que você está utilizando, beleza? Seguindo aqui, então, além das escalas convencionais, que são essas escalas aqui, você também pode utilizar aí a escala de diodo, que pode ser usada também para medições de continuidade. A escala de diodo é esta escalinha aqui, onde também esta escala ela emite um sinal sonoro, né? Eu vou conectar uma ponta de prova na outra do multímetro, ó. Ela emite aí um sinal sonoro, beleza? Aqui também pode ser verificado resistência, mas eu particularmente prefiro usar a própria escala de ohms que tem no multímetro do que a escala do diodo que nós temos aqui. Particularidade minha, tá? Caso você não tenha noção do valor a ser medido nessa escala de ohms, inicie sempre pela menor escala, tá? Que é a escala de 200. E vá aumentando gradualmente, caso você não encontre o valor que você está querendo medir, tá? Durante as inspeções de resistência, outro macete que eu vou passar para vocês aqui. Outro procedimento importantíssimo que você deve fazer antes de fazer a leitura é o quê? Conectar a ponta de prova uma na outra, tá? Já vai aparecer ali no painel uma informação. O que significa aquilo ali? Que nós temos uma resistência interna do aparelho de, por exemplo, 00.3, 00.4, né? 00.3, ó, estabilizou. Ó, aqui que eu falei para vocês que eu travei a leitura, né? Que a gente tava essa opção aqui, hold, que é onde você trava a leitura, então você pode tirar as pontas de prova que aquela leitura fica mostrando no painel. Então, essa é a resistência interna do aparelho. O que acontece quando você faz essa resistência interna? Por exemplo, durante um teste de verificação de resistência, vamos dizer que o valor obtido foi 12,4. Então, o 12,4, na verdade, você tem que diminuir o 4, porque o 4 é a resistência interna do aparelho. Depois que você desconta esse valor, você tem o valor exato que você estava medindo, né? Por exemplo, nesse teste que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou destravar aquela leitura. Aqui, nós temos o quê? O bico injetor, né? Eu vou deixar ele nesse suporte
porque fica mais fácil de eu conectar ali dentro as pontas de prova do multímetro, beleza? Então vamos lá. Aqui, deixa eu só conectar o meu multímetro que arrebentou o cabinho aqui bem na hora, né? Na hora de fazer os testes, ele acabou nos deixando na mão aí, né? Mas acontece. Ossos do ofício, né? Então vamos lá. Aqui, para medir a resistência, outro detalhe importantíssimo também. Toda resistência que você vai medir, obrigatoriamente, o componente eles têm que estar desenergizado, ou seja, sem corrente nele. É resistência interna do componente. Então, para medir aqui, por exemplo, a resistência do bico injetor, ó, conectei ali, ele já vai mostrar para nós. Vamos esperar ele parar. 12.3, 12.4, 12.3. É que eu não estou conseguindo firmar aqui, mas vamos lá. 12.2. 12.2 é a resistência interna deste componente aqui. Então, lembra daquela regrinha? Conecta uma ponta de prova na outra e desconta esse resultado ali. Então, de 12.2 para 00.4, nós temos uma leitura do quê? 11.8. Qual seria o padrão desse componente para que ele estivesse em boas condições? O padrão é de 9 a 12 ohms para que ele esteja dentro do padrão. Como ele deu 11.8, está dentro, 11.8, né? Está dentro do padrão. Ou seja, teste de resistência aqui do nosso bico injetor nos informa que a resistência do componente está dentro dos padrões estabelecidos aí pelo fabricante. Esse daqui é o teste de resistência, um teste muito simples de se fazer, mas nunca pode esquecer, sem energia. Eles têm que estar desenergizados, os componentes. E também aqui, utilizamos o borne aqui mesmo, na mesma escala, onde tem o símbolo, né? O símbolo da ferradurinha de cavalo, que é o símbolo de ohms, onde a gente utiliza sempre essa escalinha aí para medir a resistência, beleza? O próximo escala que nós temos aqui no multímetro é a escala de ampere, né? O que é ampere? Ampere nada mais é do que a corrente elétrica. Então, corrente elétrica, a gente utiliza a escala de ampere. Nos multímetros padrões, a escala vai de 2 miliampere, 20 miliampere, tá? Ó, 2 miliampere, 20 miliampere, 200 miliampere, 2 ampere e tem também 10 ampere e 20 ampere. Desse daqui já vai 2 miliampere, 20, 200 e 10 ampere, tá? Quando você vai medir aqui, nessa escala, você tem que posicionar os cabos aqui, ó, 10 ADC, tá? Quando você vai escolher miliampere, quando que mede miliampere? Miliampere mede quando você, por exemplo, vai fazer uma leitura de fuga de corrente. Vai medir fuga de corrente? Miliampere. É a mínima corrente que está circulando no sistema, que está roubando carga, que está fazendo consumo de energia com o componente, com a moto desligada, por exemplo. Então, quando você vai medir miliampere, são pequenas medições. Outro detalhezinho aqui importante. Amperagem, pessoal, é teste de corrente elétrica, tá? Testes também muito simples e muito fáceis de serem feitos. Basicamente, quando se trata de injeção eletrônica, a maioria dos testes que a gente vai fazer é teste de tensão, que a gente usa a escala de volts, corrente contínua, e teste de resistência elétrica, que é a escala de ohms. É basicamente estas duas escalas e também a escala de continuidade, onde você vê se tem
um componente passando continuidade de um lado até o outro. Isso aqui é muito utilizado. Deixa eu pegar uma peça metálica. Por exemplo, opa, quase foi para o chão. A peça metálica, para você medir a continuidade, se está passando corrente de um lado para o outro, né? Você... A peça está meio suja aqui. Vamos pegar outra. Vamos pegar um parafuso aqui, simulando que é um fio, né? Então, se você quer saber se está passando corrente de um lado para o outro, você testa aqui a continuidade. Aqui a gente testa bastante o quê? Se tem algum fio rompido, algum fio que não está passando corrente. Então, basicamente, pessoal, o pessoal fala, mas a injeção eletrônica é muito complicada de se mexer, porque eu não sei utilizar o multímetro, eu tenho dificuldades em escolher as escalas. Gente, são 3 escalas que você vai usar. A escala de continuidade, a escala de ohms, tá? Para ver resistência elétrica, e a escala de voltagem, que é para ver tensão, que a escala de voltagem você deixa aqui, esquece, é só ali. Você vai usar aqui, vai usar aqui e vai usar aqui, são 3 escalinhas. Não tem segredo, não tem como errar. Então é isso aí, pessoal. Para você que acha que o multímetro é o bicho de 7 cabeças, não é. São 3 escalas, tá? São 3 escalas que você utiliza para saber fazer os testes. Agora, a grande sacada aqui do negócio é o quê? Você saber a ordem exata para executar esses testes na injeção eletrônica. E quando eu digo a ordem exata, não é saber se testa primeiro o sensor de óleo, ou se é o sensor de oxigênio que mede lá na saída do escape. Não, é saber a ordem exata de testes de cada sensor. Por exemplo, cada sensor tem alguns testes específicos para serem feitos. Esse teste que a gente fez aqui nesse atuador, por exemplo, que é o bico injetor, esse é um dos testes que a gente faz, que é o teste de resistência. Agora, o que você precisa saber? Qual é o teste que faz primeiro? Qual é o teste que faz depois? Tá? Tem vários testes para cada componente. Se você tem um mapa de execução de testes, você tem o caminho correto para você chegar, a rota mais rápida para você chegar no diagnóstico final. E é isso que a gente chama lá no método Injeção Expert de mapa de execução de testes. É a rota do diagnóstico.